Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus é louvado, hein? Deus é engrandecido. Deus é santo. Deus é justo. Efésios capítulo 5. Deus, eu não encontro Efésios na minha Bíblia. Parece que minha Bíblia não tem Efésios. Efésios 5:18. Bendito seja Deus. Enchei-vos do Espírito. Aleluias. E não vos embriagueis com, porque leva a devassi. O vinho leva a devassidão, irmãos. O vinho, a bebida, as coisas desse mundo levam a devassidão. Mas o Espírito Santo leva o homem à paz, ao consolo, à alegria verdadeira, a qual os bares não dá, a qual o dinheiro não dá, a qual nem a saúde pode dar. Às vezes a pessoa diz assim: irmãos, tendo saúde tem tudo. Não, não é bem assim, irmãos. Não é só saúde ainda. A Bíblia fala que existia um rico e um Lázaro. O Lázaro era cheio de feridas, era cheio de doenças, mas ele tinha o nome escrito no livro da vida. O rico tinha saúde, tinha dinheiro, mas não tinha um livro no nome da vida. Não tinha um nome escrito. Morreu os dois. O pobre Lázaro, o mendigo, doente, e foi para o céu, ao seio de Abraão. E o rico morrendo, ele foi para onde, irmãos? Para um lugar de tormento. E ele naquele lugar de tormento dizia: Senhor, manda Abraão pelo menos com um pingo de água para que refresque a minha língua, porque este lugar de tormento, o homem que não tinha saúde estava onde? No lugar de paz, no lugar de alegria, no lugar de felicidade. O homem que tinha saúde e dinheiro estava no lugar de tormento. Então as pessoas já tendo saúde tem tudo ainda não. Só tem tudo na vida quando tem o Espírito Santo, quando tem o nome escrito no livro da vida, quando tem paz, quando tem amor, quando tem coragem de perdoar. Aí você tem tudo. Aleluias. Efésios 5:18. E não vos embriagueis, toda a igreja, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Continue de pé. E não com vinho, que há contenda. Algumas traduções dizem que leva a devassidão, mas enchei-vos, deixai-vos encher do Espírito Santo. Primeiro ele diz um não. Começa com não. Para ser cheio do Espírito Santo, começa com o não. Porque só pode encher do Espírito Santo quem antes renuncia a algumas coisas. Não pense que você vai ser cheio do Espírito Santo se embriagando com vinho, se embriagando com cerveja, se embriagando com fofoca, mentindo, traindo, enganando. Não, mas primeiro Jesus te chama para quê, irmão? Para o não. Primeiro vem para o não. Primeiro eu vou dizer que não aquilo, não isso, mas depois ele disse o quê? Eu vou te encher do Espírito Santo. Quando eu te limpar, quando eu te santificar, quando eu tirar aquilo que não é compatível com o Espírito Santo, aí eu te encherei. Então primeiro Deus vai nos amar de uma forma hoje, irmão, a ponto dele falar o quê? Não para isso, não para aquilo. Quando Deus diz não para você, irmãos, não pense que Ele está sendo um pai rigoroso, um pai brigão. Não, Ele está sendo um pai amoroso. Ele está sendo um pai que quer te pegar por dentro. Ele está sendo um pai que quer te dar o maior presente da tua vida. Ele quer te dar o Espírito dele. Ele quer te dar poder. Ele quer te dar graça. Tomai os vossos assentos dando graças a Deus.
quero pregar a palavra hoje com a ajuda do Espírito Santo. E eu gostaria que os irmãos organizassem para mim alguma coisa aqui na frente, para eu colocar uma ilustração, que essa mensagem de hoje vai ter uma ilustração, uma mesa, alguma coisa. Obreiro, irmão, faz uma mesa do nada. E eu sei que os irmãos vão conseguir uma mesa para mim. Tira essa aqui, pode ser. Essa aqui dá muito boa, irmão. Desocupa ela para mim. Coloca ela aqui, que a mensagem vai ser ilustrada. Você vai sair daqui nessa noite maior, para que os irmãos vejam de lá. Pode ser aquela ali, ó. Vamos desocupar ali, traga ela, coloca ela ali na frente. Os irmãos da live, Deus abençoe, fica conosco. Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, receba essa palavra em nome de Jesus. Campanha Fluidez Espiritual, conferência, não é campanha, é uma conferência. Nós vamos aprender do Espírito Santo. Ninguém pode, irmão, receber o Espírito Santo sem antes não conhecê-lo, sem antes não apreciá-lo, sem antes não se relacionar com ele. Precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, irmão. Não é só dizer assim: ah, o Espírito Santo, não conheça. Hoje nós temos, irmãos, a Bíblia para conhecer o Espírito Santo. Nós temos a palavra e nós vamos navegar na palavra. E você vai sair daqui hoje, irmãos, conhecedor do que é o Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje entendendo o que é o Espírito de Deus. Como eu recebo o Espírito Santo? Quais as obras do Espírito Santo? Qual a função do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Como falar novas línguas? Fique atento aí, irmãos. Vai ser uma aula de Deus para a nossa vida. Fique tranquilo, não te apresse para sair desse lugar nessa noite. Eu prometo ser breve. Quando o galo cantar, nós encerramos. Amém? Glória a Deus. Geralmente ele canta 3 da madrugada. Amém? Vamos fazer uma vigília aqui hoje abençoada, irmãos. Quero apresentar o nosso irmão visitante dessa noite. Está conosco o irmão Luciano. É ele? Luciano está aqui, esposo da irmã Sandra. Cícero está ali também, curado, liberto de toda a depressão, de todo o mal. Já contou o testemunho dele ali, que Deus operou na vida dele. Ele está feliz, irmão. A depressão quis pegar, quis fazer o mal, mas Jesus socorreu ele, porque ele ama o Senhor e o Senhor ama ele. Amém? É assim que Deus faz. Então está conosco, irmão, que a igreja diz aos nossos visitantes: seja bem-vindos em nome de Jesus. Te ama. Amém. Sinta-se bem e volte sempre, ou permaneça. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Dá com um abraço em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu? Adore a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Seja bem-vindo também, irmão Mateus. Nós não te apresentamos, fique de pé aqui, meu querido. Irmão Mateus está aqui, cadê sua mãe? Fica ali de pé também, minha querida. Mais 2 para apresentar, irmão. Irmão Mateus e a irmã Mônica. Que a igreja diz a eles: seja bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se bem e volte sempre, ou permaneça. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe com conforto e paz no teu coração sempre, viu, meu querido? Crê somente no Senhor Jesus. Irmão, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é justo. Glorificado seja Deus. Não precisa pegar a mesa não. Até porque, irmãos, no YouTube hoje é complicado a gente pregar. As pessoas cortam um trecho da pregação. E o que eu vou fazer aqui, o que eu vou colocar nessa mesa aí, se eles cortarem isoladamente, publicarem, vão dizer que eu estou pregando heresia. Mas no contexto os irmãos vão entender. Sabe por quê? Eu vou até falar. Vou acender uma vela na igreja. Imaginou, irmão? O pessoal do YouTube pega uma vela, só uma vela acesa dentro da igreja. Eles não sabem o que eu estou pregando. Corta só o trecho da vela e diz: pastor, acende vela dentro da igreja. Só que eles se esquecem que lá dentro do templo havia 7 velas acesas o tempo todo. Mas como o povo quer saber de criticar e ganhar like em cima do cadáver de alguém, eles não estão nem aí. Glória a Jesus. E eu quero falar sobre o Espírito Santo, irmão. E falar sobre o Espírito Santo é uma das coisas mais, digamos, que nós exige de nós cuidado, exige de nós delicadez. Porque, irmão, estou falando de alguém que, se eu blasfemar contra ele, eu não tenho perdão.
Por isso que eu ensinei a igreja e volto a ensinar: respeite ao Espírito Santo. Nós devemos respeitar o Espírito Santo, ensinar nossos filhos a respeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é brincadeira, o Espírito Santo é sério. A Bíblia diz, nós vamos chegar lá, que o pecado contra o filho é perdoado, o pecado contra o irmão, mas o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Então respeite o Espírito de Deus. Não julgue algo sem antes você não ter plena certeza. Julgue o profeta, não julgue a profecia vem do Espírito Santo. E se você julgar uma profecia e ela for do Espírito Santo e você achando que não é, você comete um grande pecado. Não diga quando uma pessoa está pulando, rodando, se Deus não te revelou que aquilo é demônio, não diga que é demônio, sem antes o Espírito Santo não revelar. Porque se você disser é demônio, e se for o Espírito Santo, você blasfemou. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus está expulsando demônio, chegou os fariseus e disse: este homem expulsa demônio por demônios, por Beelzebul. Ele disse: por que blasfemas contra mim? Eu expulso em nome do Senhor Jesus. Blasfêmia é quando você declara que algo é aquilo que ele não é. Então, irmãos, antes de dizer que algo é o diabo, é Satanás, sem você não ter certeza que Deus te falou, cale-se, examine-se tudo, mas não tire conclusões precipitadas de você mesmo. Fica calado. Eu vejo pessoas, irmão, pessoas pulando, gritando, já olham e dizem: isso é demônio, isso é Satanás, na igreja não existe isso. Irmão, calma, você não sabe de nada, você não sabe o que aquela pessoa está pulando. Pode ser demônio, Deus te revelou que é demônio, fale sem medo. Agora, se Deus não revelou e você está tirando conclusões humanas, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é isso, irmão, é dizer que é demônio quando é ele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, sabe o que falaram lá em Atos 2, quando viram o povo cheio do Espírito Santo? Disseram o quê? Esse povo está aí, esse povo está cheio de vinho, estou embriagado. Por quê? Como é que um bêbado anda? Bêbado cai, bêbado anda para um lado, anda para o outro. Então as pessoas, por que eles sabiam que eles estavam como bêbados? Porque era notório no corpo deles os sintomas de um bêbado. Ninguém vê o Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Alguém está vendo ele aqui? Vendo, sentindo, sendo tocado por dentro, mas você não vê o Espírito Santo, porque ele é um Espírito. Então como é que as pessoas viram que aquele povo estava embriagado? Porque havia sinais no corpo deles. Então o Espírito Santo são sinais no seu corpo. Já começamos a aprender nessa noite. O Espírito Santo são sinais. Sinais no corpo, sinais na alma. Jesus, quando falava com Cleopas no caminho de Emaú, e ele não sabia que era Jesus, porque Jesus se transfigurou ali no momento daquela viagem, e eles não sabiam que era Jesus, mas o coração deles queimava com a palavra que Jesus falava. E aí então, quando Jesus se revelou para Cleopas no caminho de Emaús, aí ele disse: bem que a palavra dele queimava em nosso coração. Sinais do Espírito Santo, um ardor, uma queima incontrolável quando ele vem. Por isso que eu digo: mas o que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem, irmãos? Quando o Espírito Santo vem, o que fazer? Se renda a ele, se entregue a ele. Deixa ele te batizar, deixa ele te encher. O tanto que é perigoso alguém, irmãos, imitar o Espírito Santo quando não é, perigoso alguém dizer que não é quando é. Alguém fingir do Espírito Santo, dizendo que é o Espírito de Deus, falar dizendo que é o Espírito Santo, quando ele não falou. É perigoso quando aquele que julga e diz não é o Espírito Santo, sem ter certeza. Então é perigoso. Há dois extremos perigosos na vida do cristão: que julga as coisas precipitadamente. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é sensível. Oh, sinto ele. Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer. Algo novo. Jesus ele pregava ilustrando as coisas. Estou fazendo como Jesus. Jesus fazia parábolas. Jesus pegava objetos e começava a ilustrar suas pregações para as pessoas entenderem mais. Jesus citava a vida de um homem velho como de uma calça velha. Ele dizia: como uma calça velha com remendo novo, assim é a vida de um homem que quer viver o novo com o velho. Isso era Jesus falando. Jesus a parábola disse: um semeador saiu a semear, semente caiu em parte boa e parte morra. Irmão Savela, a Bíblia diz que há um batismo do Espírito Santo e com fogo. Existe o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. E para que serve o batismo com fogo? O batismo com fogo é como essa vela. Para que serve o fogo no homem? Há 3 tipos de fogo. Primeiramente, há o fogo estranho, há o fogo consumidor e há o fogo do Espírito. 3 fogos existem na Bíblia. A Bíblia cita 3 fogos. Levítico, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Aleluias. Levítico 10:1 vai falar do primeiro fogo que existe. Levítico, Velho Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia. Depois de Deuteronômio, depois de Euxodó, Êxodo. Espírito Santo. Escute bem, irmãos, vou ler aqui, vocês acompanham aí. Fica com a Bíblia aberta. Levítico 10 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho. Então existe um fogo. Eu falei fogo estranho. Amém. Vamos participar, irmão, vamos adorar. Perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os... há um fogo consumidor. Falei fogo estranho e fogo consumidor. Agora abra comigo a Bíblia em Mateus 3:11. Primeiro livro do Novo Testamento. É um estudo, irmão, uma conferência. Nós estamos aprendendo. Você não vai falar novas línguas, você não vai ter dons espirituais se não aprender dele, do Espírito. Conhecer, relacionar com ele, respeitar ele, entender, irmãos queridos, as habilidades do Espírito Santo. Mateus 3:11. Aleluias, glória a Deus. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e... o Espírito Santo ele batizará. O batismo na água é para o arrependimento. Confere? Ele diz que o batismo nas águas é para arrependimento. E o batismo no Espírito Santo, irmãos, é para quê? E o batismo com fogo é para quê? Aleluias. O batismo no Espírito Santo é nada mais do que um selo na vida daqueles que confirmam a sua fé em Cristo. É um selo. Mas o batismo com fogo é o quê, irmãos? O batismo com fogo é um derretimento. Quanto mais você é queimado pelo fogo, mais você derrete. Quanto mais a vela queima, mais ela vai derreter. E o que é esse derretimento, irmãos? O que é esse derretimento do batismo com fogo?
É quando você tem uma sensibilidade, quando você tem um coração contrito, quando você é sensível ao Espírito Santo. É quando o fogo de Deus já te derreteu, irmãos. É bom ouvir a palavra, é bom ouvir louvores, é bom louvar, é bom orar, é bom chorar na presença de Deus, irmão. Essa vela vai começar a chorar, vai começar a derreter. Por quê? Porque há um fogo nela. E aqueles que são batizados com fogo, dentro deles tem um processo de derretimento. Eles são derretidos, irmãos. A palavra pega eles e eles choram na palavra. O louvor fala com ele e eles choram no louvor. O culto para ele é um lugar melhor que ar, porque é um derretimento, uma sede, uma vontade. Quanto mais a vela queima, mais ela arde queimar. Aqueles que estão batizados no fogo, irmão, eles têm sede de fogo. Eles têm sede de se derreter, têm sede de se aprofundar na palavra, de conhecer a palavra, de entoar louvores, de se aprofundar nos dons do Espírito. O fogo estranho, ele é perigoso, porque o fogo estranho, ele não vem da ordem de Deus. Ele é um fogo estranho. Deus não se agrada dele. Ele é um fogo medíocre, é um fogo inconstante. O fogo do inimigo. E há um fogo também ainda lá embaixo, que eu não quero falar dele agora. Mas o fogo lá de baixo, ele é tão ruim e perigoso, que a Bíblia diz que lá tem bicho. Bicho, sabe o que é bicho? Não tem esse bicho de mosca, irmão? Você pisa nele e ele morre. Se acender um isqueiro naquele, morre. Um bicho, se você pisar nele, ele morre. Presta atenção. Se você pôr um fogo naquele bicho, irmão, ele morre. Mas o lado do inferno, a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. O bicho de lá é um bicho diferente. É um bicho diabólico. O fogo não se apaga e o bicho não morre. Lá os bichos é pulando na larva. Misericórdia, irmãos. Vamos ficar com o fogo do Espírito Santo. Mas por que o fogo do Espírito Santo é importante, igreja? Porque você vai ter sensibilidade. Um crente duro de coração, um crente de coração trancado, de pedra, irmão, ele não tem sensibilidade com Deus, não tem intimidade com Deus. Por isso que Joel, a qual o pastor citou, falou o que, irmãos? Rasgai, não rasgai as vossas vestes. Não rasgue as tuas vestes. Rasgue o quê? Rasga o teu coração na presença de Deus. Queima o teu coração em Deus. Queima no Espírito Santo o teu coração. Aí você vai ser um crente feliz, um crente alegre. Vai ter prazer pelas coisas de Deus, prazer pela Bíblia, prazer pelo culto, prazer para ouvir uma mensagem de um pastor, ouvir a voz de um missionário. Se você tem ódio de ouvir a palavra, se você não suporta ouvir o Evangelho, é porque o teu coração ainda não queimou. Mas Jesus nessa noite te convida. Entrega o teu coração para o fogo do Espírito, e você vai sentir prazer de ouvir a voz de Deus. Derretimento. Avivamento é derretimento. É queima, irmãos. É queima. Escute uma coisa agora, muito forte isso aqui. Você sabia que para ter fogo aqui está sendo usado três importantes elementos? Isso, bom demais, excelente. Teu obreiro assim, irmão, ajuda a gente a pregar. 3 elementos importantes do fogo. Fogo só existe se tivesse 3 elementos. Aleluia. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Os 3 elementos do fogo é combustível, oxigênio e calor. Se não tiver um desses 3, o fogo não funciona. Eu provo para vocês. Sabe por que essa vela está queimando? Porque tem oxigênio. Eu vou tirar o oxigênio da vela. Está sem oxigênio. Ela queimou até quando tinha oxigênio. O fogo sugou todo o oxigênio, a vela se aleluia. Fica essa vela pregação. Tem um jeito melhor. Oh, Espírito Santo. Agora vai. Vou passar alguém lá fora, misericórdia. Os irmãos estão entendendo? É heresia? Para compreender melhor o texto da Bíblia Sagrada. 3 elementos do fogo. Irmãos, fogo precisa de combustível, oxigênio e calor. O que é o calor? A força de ignição. Tem que ter algo para pegar fogo.
Fogo não surge do nada, tem que ter uma pedra riscando no outro, tem que ter a lixação de 2 objetos. Aquilo ali chama-se calor, a força de ignição. A primeira coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso representa também no mundo espiritual. Eu entendi, Deus me deu entendimento, que esses 3 elementos também tem que ter no homem para ele pegar fogo. Tem que ter esses 3 elementos, e eu vou mostrar na Bíblia o que são esses 3 elementos. Veja que as coisas terrenas, irmão, ela coincide com as coisas espirituais. Quando Deus falava de algo terreno, Ele sempre refletia ele no mundo espiritual. Disse, olha, as coisas terrenas são assim por causa que assim elas funcionam no mundo espiritual. Então as coisas que espelham na terra, elas reverberam no mundo espiritual. Elas coincidem com o mundo espiritual. Glória a Deus. Então nós temos aqui, irmãos, oxigênio. Oxigênio é o quê? O ar. Esse ar que tem aqui, irmãos, que se Deus tirar ele por 2 minutos, não fica um ser humano vivo na terra. Se Deus fazer assim, ó, com o ar e segurar ele na palma das suas mãos, eu, você, o mundo, as árvores, os animais, cai todos no chão, morto. Então quando você sair nessa rua e teu narizão receber esse oxigênio, diga, glória a Deus! Porque Deus é lindo. Então, irmãos, apaguei. Se não tiver uma força de calor, o fogo não acende. Tem que ter uma força de calor. Porque o fogo não pega só, vento, pega fogo. Tem que ter uma força de calor. Tem que ter 2 pedras tocando, um ferro, alguma coisa, uma força de ignição. Aqui é a força de ignição. Mas também não adianta só ter fogo se não tiver também um comburente, um combustível, algo que possa queimar. Uma cadeira, um papel, um cabelo, um corpo, tudo queima. Isso é o quê? Isso é o combustível. Sabe por que a vela está queimando? Porque esse fio é um combustível. Porque esse elemento criado aqui na vela, a cera, esqueço o nome correto disso aqui. Não, essa cera tem um nome. Nós conhecemos como cera, mas tem um nome. Bom, mas ele é o combustível. Toquei fogo. Calor. O que é esse outro que eu falei? Eu vou triscar o calor no combustível. E o oxigênio já está no ar. Então vai gerar, que automaticamente vai queimar e gerar um derretimento. Está entendendo, irmãos? O que eu quero falar do Espírito Santo? O Espírito Santo precisa de 3 elementos espirituais dentro de você para te pegar com fogo. Quais são? O oxigênio. E o que é o oxigênio no mundo espiritual? O oxigênio no mundo espiritual é o combustível que dá fôlego ao fogo, que deixa o fogo sempre aceso. Então, para deixar o fogo sempre aceso, você vai ter que refletir no mundo espiritual o oxigênio. Quais são? Oração, oxigênio para o fogo do Espírito Santo. Jejum, combustível, jejum, oxigênio para o fogo do Espírito Santo. O que mais? Oração, jejum, temor e o último, mais importante deles, respeito ao Espírito. Sem respeitar o Espírito Santo, irmão, ele não fica queimando. Nós temos que respeitar ao Espírito Santo. Bíblia, pastor, eu quero Bíblia. Não adianta o senhor falar respeito ao Espírito Santo se eu não sei aonde a Bíblia fala que eu preciso respeitar o Espírito Santo. Abra a Bíblia comigo. Efésios, perdão, 1 Tessalonicenses 19 e 20. Conferência e aprendizado. Está derretendo. Tem que haver um derretimento. Efésios, 1 Tessalonicenses 5,19. Se tivesse com o celular aqui, eu era mais rápido encontrar. 1 Tessalonicenses 5,19. Diz o quê? Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Na minha Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É o desprezo pelo Espírito Santo. Paulo quer dizer o quê? Comparar o extinguir o fogo do Espírito com desprezo e rejeição às manifestações sobrenatural. Quando você não respeita os atos do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, quando você não acredita na manifestação do Espírito Santo, ele fica extinto. Ele vai saindo de você, porque ele quer que você acredite nele. Ele quer que você ame ele. Ele quer que você queira ele. Ele quer que você zele dele. Até porque o Espírito Santo ele não está fora. O Espírito Santo, olha, escute isso aqui. O Espírito Santo não é visitante. O
O Espírito Santo não é visitante. Não ore dizendo: Espírito Santo, vem me visitar. Pare com isso. O Espírito Santo não é visitante. O Espírito Santo não é invasor. Então peça a Ele. A Bíblia diz: peça, porque Ele não vai entrar onde você não pediu. Você tem que a Bíblia diz isso. Quanto mais aqueles que pedem o Espírito Santo. Quando Jesus estava falando: aquele que pede pão, o Senhor não dará a ele pedra. Aquele que pede serpente, aquele que pede peixe, o Senhor não dará serpente. Quanto mais aquele que pede o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não é invasor, ele não é visitante. O que é que ele é, pastor? Morador, habitante e proprietário. Então o Espírito Santo, vem morar. Não me visita, porque o visitante, ele passa um dia e some, come tudo que tem e ainda vai embora. O visitante é assim. O Espírito Santo, ele não é hóspede. Ele não é hóspede. O hóspede tem tempo exato para ficar no hotel. Sabe por que ele não é hóspede? Porque você não é hotel. Sabe por que ele não é visitante? Que você não é casa de recepção. O que é que você é para o Espírito Santo, irmãos? Templo morada. A Bíblia diz isso. Nós somos templos morada. Então o Espírito Santo quer o que fazer dentro de nós? Morar. Porque Ele é proprietário do templo e do corpo que é você. Você é um templo e um corpo. Agora eu preciso, irmãos, ter um fogo. E o fogo, ele não vem do nada. Ele tem um processo, ele tem uma alimentação. Eu falei que precisa de oxigênio. E na Bíblia representa oxigênio, porque o oxigênio é o que mantém o fogo Sem oxigênio, o que acontece? Se eu não orar, o fogo vai? Que Deus, hein? Se eu não jejuar, o fogo vai? Se eu não respeitar o Espírito Santo, o fogo vai apagar, porque o Espírito vai embora. Pastor, a Bíblia fala do respeito ao Espírito Santo? Sim, Bíblia, vamos lá. Aleluias. Lucas 12:10. Lucas 12:10. Esse eu vou pedir para alguém ler, porque eu vou ler um outro aqui depois desse. Que ele primeiro que encontrar, se coloque sobre os pés, em alto e bom som, com toda a veemência, lê esse texto. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Uau! Então, o Espírito Santo precisa de respeite o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tão sensível, e tão limpo, e tão moralista, que se você blasfemar contra ele, você não entra no céu, porque não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. É preciso falar isso. Não brigue com o Espírito de Deus. Não brigue com o Espírito Santo. Seja amigo dele. Fale com ele, ele é uma pessoa. Vai orar, fale com ele. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, fala aqui no meu ouvido. Fala agora. Haramanda Kassuri Alabashore Decai. Ericandorobi Anagaia Subiergue. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Ele é lindo! Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Olha o que é que diz do Espírito Santo. Você precisa zelar dele. Efésios 4:30. Quem estava dormindo, acorde. Eutico dormiu em um culto, caiu e morreu. Então não durma, porque Eutico estava dormindo numa pregação de Paulo. Olha, irmão, para o crente dormir na pregação de Paulo, ele tem que estar muito ruim, hein? Porque uma pregação de Paulo acaba dormir. Na minha até eu acho certo você dormir, que a minha, eu não sou longe de Paulo, mas na de Paulo dormir. Brincadeira, irmão, sei que não tem ninguém dormindo, só cochilando. E tem que haver um derretimento. Quanto mais ele queima. Efésios 4:30. E não
E não entristeçais. Quem? O Espírito Santo de Deus. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo fica triste. Ele é uma pessoa invisível, mas ele é uma pessoa. Não entristeça ele. Agora, pastor, como eu entristeço ao Espírito Santo? Bíblia explica? Bíblia explica? Bíblia. Pronto, irmão. Não precisa ir para o livro de Lucado, de Max Lucado. Se quiser, tudo bem, pode ir. Mas Bíblia explica Bíblia. Vamos lá. Versículo 29. O que é que entristece o Espírito Santo? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Irmão, é só. Não sai da sua boca palavra, mas só a que for boa para promover para que dê graça aos que a ouvem. Que mais entriste ao Espírito Santo? Versículo 31. Bíblia explica a Bíblia. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre. Porque isso entristece ao Espírito Santo. Já imaginou, irmão? A pessoa irada, que se ira com tudo, que grita com as pessoas na rua, no trânsito, isso você está entristecendo ao? Pessoas que falam palavras torpes, gírias, que falam palavras de maldição dentro da sua casa, está entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo. Então a Bíblia diz: não sai da vossa boca palavra torpe, palavras sem fruto, palavras maldizentas, palavras de calúnia, palavras mentirosas. A mentira desagrada o Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim: olha, o templo que eu moro acabou de falar uma mentira, e eu não sou mentiroso, eu vou sair daqui. Aí ele vai ficando triste. Ai meu Deus, eu moro aqui dentro e agora o meu templo está mentindo. Acabou de falar uma palavra torpe. Sabe quando você entristece, irmão? Quando você briga com alguém, você fica triste. Não foi você que ficou triste. Antes de você ficou triste por isso que você sente a tristeza, porque lá dentro o Espírito Santo entristeceu. Mas tem outras coisas que entristecem o Espírito Santo. Não é só esses pecados assim. Sabe o que entristece o Espírito Santo? Crente murmurador, crente infeliz, crente, irmãos, que não conta vitória, só conta derrota. Isso entristece o Espírito Santo. Porque ele está vivo, está respirando, está vindo para os cultos, está dando glória a Deus, mas ele é o tempo todo empurrado, triste, com a cara de delegado. Irmãos, alegre no Senhor por dentro, por fora, onde for que seja. O Espírito Santo não gosta de pessoas infelizes, porque o Espírito Santo ele não é triste. Sabe que ele é alegre, ele só entristece quando o homem peca, quando o homem é maldizento, quando o homem é rancoroso, quando o homem é cheio de cólera, de ira. Mas o Espírito Santo ele veio para também, nós vamos aprender sobre as funções do Espírito Santo. E nós vamos entender que o Espírito Santo tem uma função de convencimento. O Espírito Santo tem uma função de convencimento. Fique tranquilo: pastor, mas eu tenho esses defeitos. Ah, pastor, eu me iro. Não tem problema não, pode deixar. Porque também é a função dele te convencer daquilo que você não pode mais fazer. Se você se irava, ele vai dizer assim: filho, para com essa ira. Eu estou triste aqui e eu quero ser alegre contigo. Filho, para de maldizer. Declara a bênção na sua casa, no seu casamento. Ele vai falar. Quando você pensar em invejar, ele vai ficar triste lá dentro. Não inveje. Filho, não traia a sua esposa, não traia o seu esposo. Filho, não maltrate a sua esposa, seu esposo. Isso me entristece. Então, isso é quem? O Espírito Santo, irmão. E que bom que ele fala isso, porque se ele não falasse, nós ia pro buraco. Nós ia se acabar, irmão. Aleluia. Para isso, irmãos, tem que ser batizado no Espírito Santo e no fogo. Aleluias. Respeite ao Espírito Santo e não entristeçais ele. Ele não quer ser triste, irmão. Ele não quer ficar lá dentro pesado, porque ele mora, ele habita dentro do homem. Pastor, onde está escrito que o Espírito Santo pode morar e habitar? Mas nós estamos falando do fogo, e o fogo tem 3 elementos essenciais. E eu falei de um oxigênio. Falar do segundo, combustível. Qual é o combustível, irmão? O combustível para o Espírito Santo é corpo, alma e espírito.
Precisa de um combustível, uma matéria para ele queimar. Só queima se tiver uma matéria, se tiver algo. Fogo não pega no vento, fogo não pega no ar, fogo pega em matéria. Espírito Santo de Deus também precisa de uma matéria para ele habitar, para ele queimar lá dentro. E quem é a matéria? Teu corpo, tua alma e teu... Mas aonde o Espírito Santo vai ficar mesmo? No Espírito. O Espírito Santo fica no Espírito do homem. Existe Espírito de Deus e Espírito do homem. O homem é corpo, alma e o Espírito Santo vai entrar no teu corpo, vai acessar a tua alma e vai morar onde? No Espírito. Lá no Espírito do homem é que ele mora. Por que isso, irmãos? Porque o Espírito fala ao Espírito. O Espírito Santo fala no Espírito da gente, lá dentro, onde você precisa zelar do corpo, alma e Espírito. Porque antes de chegar no Espírito, ele vai ter que passar pelo corpo. Aí o seu corpo é depravado. O seu corpo está na prostituição. Vamos supor isso, estou falando para você entender. O seu corpo está na prostituição. O Espírito Santo vai ficar o quê, irmão? Triste. Ele vai querer que você não entregue o teu corpo à prostituição, não entregue o teu corpo aos vícios, não entregue ao teu corpo as coisas pecaminosas, porque ele vai ter que passar no corpo. Então, Jesus está nos ensinando, dizendo, preserve o seu. Por isso que a Bíblia diz, guardai os vossos corpo, alma, irrepreensível para o dia do... Então a gente tem que guardar corpo, alma e... Então guarde o corpo, conserve o teu corpo. Posso andar de mini saia mostrando as pernas? Posso? Só se for na praia, irmão, onde você está fazendo uma atividade de banho, que aí você não vai entrar de calça. Mas, irmão, andando na rua, num lugar de depravação, isso não é agradável ao Espírito Santo. Salvo se você estiver fazendo algum exercício que esse sim, o Espírito Santo está concordando que você está em uma atividade, e o Espírito Santo é compreensível. Então entenda isso. Agora, vulgarmente na rua, irmãos, eu andando numa roupa depravada, isso não é agradável ao Espírito Santo. Seja para homem, seja para... Tanto faz. O que mais, irmãos? Eu posso usar o meu corpo para ser mutilado, cortar o meu corpo? Eu conheci a verdade. Antes de você conhecer uma coisa, você fez tatuagem no seu corpo, tá certo? Fez quando você não conhecia. Agora você conhece a Deus, o Espírito Santo de Deus você conhece. O seu corpo é templo dele. Você pode fazer tatuagem? Não faça tatuagem. Não precisa. Não precisa fazer o Espírito Santo não precisa de tatuagem no seu corpo. Ele quer tatuar o seu coração com a marca dele. Então, crente, irmão, que está tatuando o corpo, isso não é agradável ao Espírito Santo depois de conhecer a verdade. Eu conhecia a palavra. Uma coisa quando você estava no mundo, conhecia, não conhecia. Ok, Deus perdoa, porque a Bíblia diz em Atos 17:30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. Então o que você fez no passado, irmão, te conhecer, não quero saber. Jesus perdoa isso aí, esquece isso aí. A partir de hoje é o que? Nova. E quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se... E eis que tudo se fez. Opa, que beleza. Então se é novo, é novo. Não tem nada de velho mais em você. Não coloque nada do velho. Então tatuagem, irmão, não ficou para crente convertido. Esse negócio aí de modinha, cuidado, irmão. A internet tem pessoas perigosas pregando na internet, que não sei o que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não precisa marcar o corpo com o nome de mãe, de pai, de tio, de vó. Não, ame do seu coração. Demonstre amor agora, vivo, enquanto está vivo. É isso que vale. Porque morreu, irmão, não tem mais sentimento. A pessoa não vai receber mais o teu sentimento. Quando está vivo, se você fez o trabalho de amar, fique feliz. Então fique feliz. Eu tenho pai, eu tenho mãe viva. Então, irmão, sabe o que eu faço hoje? Ligo, mando mensagem, te amo. No fim da ligação, papai te amo. Porque eu sei que um dia eu posso receber um telefonema dizendo: nosso pai foi pra glória, minha mãe foi pra glória, meu irmão foi pra glória. E eu vou ter que estar conformado. Por quê, irmão? Porque eu fiz hoje vivo. Porque quando partir, vai para o céu, vai para a glória. Lá vai estar melhor do que aqui. Então fique feliz, conforme o teu coração. Você perdeu um alguém? Ame enquanto está vivo, mande mensagem. Se for possível, perdoe. Principalmente, se tem rancor, perdoe. Perdoe, irmão. Perdoe mesmo, de coração. Abra o coração. Me perdoe, meu querido. Eu não falei contigo minha vida inteira, mas hoje eu conheci um Jesus que não faz acepção de pessoa, que não divide, mas que inclui. Vá lá e perdoe. Isso é obra do Espírito Santo.
Então falei de combustível, que é o corpo, alma e espírito. Abra aí Romanos 12, 1. Quem pode ler? Romanos 12, 1. Irmão, um estudo muito grande. Precisava aqui de umas 3 horas. Ó, ainda preciso usar os copos, nem usei os copos. Vocês veem. Quem lê, meus irmãos, nos ajuda, vamos correr. Romanos 12, 1. Caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, e apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso Pai, culto lógico. Amém? Entendeu, irmãos? Apresenta o que para Deus? O vosso corpo como um sacrifício vivo. Então hoje você não precisa morrer para ser sacrifício. Você não precisa matar um animal. O seu corpo é o sacrifício. Lá no Velho Testamento, matava o animal e oferecia ele como. Mas hoje o sacrifício é o seu corpo. Como eu sacrifico o meu corpo? Pastor, me diz como eu devo sacrificar o meu corpo. Matando o corpo, matando a carne, não deixando a carne fazer a vontade dela. Porque a carne vai querer o que, irmãos? O que a carne gosta? A carne gosta de pecar, a carne gosta da cervejinha, a carne gosta do bar, a carne gosta do adultério, a carne gosta da mentira, a carne gosta de enganar, a carne é sagaz. E todos nós temos pastor, tem carne? Tem. Eu sou homem carnal, eu posso pecar, mas para mim não pecar eu devo fazer o quê? Eu preciso matar, mortificar como? Queimando ela. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Está escrito assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo a servir, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser que glória! Está vendo, igreja? A Bíblia diz assim: antes eu subjugo o meu corpo, eu mesmo me julgo. Rapaz, eu acho que eu estou em pecado. Eu me julguei que eu estou em pecado. Pera ainda. Senhor, meu Deus e Pai, que misericórdia, me perdoa meus pecados. Eu pequei, Senhor. Eu falhei, eu errei nisso e nisso. Então eu subjuguei o meu corpo. Depois a Bíblia diz que eu reduzo ele a servir. Que é servidão, irmão? Ser servo. Meu corpo tem que ser servo meu. Eu não posso ser servo do meu corpo, porque senão meu corpo vai dizer: vai beber, eu vou. Meu corpo vai dizer: mata, eu mato. O corpo vai dizer assim: aquela pessoa mexeu contigo, rapaz, vai lá, mata logo, acaba com isso. O corpo vai dizer isso. Mas o corpo é servo meu, é servo do meu espírito. E o espírito vai dizer assim: perdoa ele, deixa pra lá, rapaz, vai seguir a Jesus, vai morar no céu. Isso é o que, irmão? Reduzir o corpo a servir? Não. O corpo tem que ser servo, a carne tem que ser servo. A carne não pode ser senhor, porque se ela for senhor, ela te domina. Ela faz o que quiser de ti, faz de você gato e sapato. A carne te leva para onde você quiser. Mas o homem que reduziu a sua carne à servidão, escravizou ela no jejum, na oração, no arrependimento, ela não cresce, ela não domina. Você não tem prazer de crescer contra alguém, você não tem inveja, você não tem soberba, porque a carne está morta. A carne não tem força. Quem tiver maior vence. Eu falei aqui no último culto, irmão: ou você mata a carne ou a carne te... Você tem duas opções, você está em guerra. Ou você mata a carne ou a carne te mata espiritualmente. A carne mata qualquer homem espiritual, porque a carne está aqui, ó. Dentro do pastor Pedro tem um homem carnal. E sabe por que esse homem carnal não está sendo maior? Porque ele virou servo do homem espiritual. O homem natural meu, o homem carnal, é servo do meu homem espiritual. Quando o meu homem carnal, irmãos, quer beber, quer sentir o cheiro do cigarro como eu fumei e achar cheiroso, o homem espiritual diz: isso aí é coisa do passado. O cheiro melhor é o cheiro do óleo ungido da casa de Deus. Então isso é homem espiritual sendo mais fortalecido que o homem carnal, terreno. Então todas as coisas, irmão, toda a prática do homem, ela é produzida na carne. É a carne que dá vontade. E todo homem nasce já com esses desejos carnais, porque Deus diz que o homem é mau desde o seu nascimento. Pronto. Então como eu devo fazer para não ser um homem carnal? Só tem um jeito. A Bíblia diz que a carne nem mata. Desculpe, irmão, falei matar. A carne não morre. Você só morte.
Ou seja, a carne não morre. Nunca ninguém mata a carne, você mortifica ela. Você só consegue o que, irmão? Balear ela, deixar ela reduzida. Mas no dia que o Espírito Santo, irmão, no dia que você não buscar mais, não jejuar, a carne faz de novo o quê? Sai tranquilamente, ó. Ela tá desse jeito lá, você matou ela, né? Ela tá bem assim, morta, sem força. Você não pega, porque o homem espiritual tá mais forte. Aí você começou a não jejuar mais, o que ela faz, ó? Opa! Rapaz, ó que beleza. Vai crescendo aqui, ó, dentro de você, e vai começar a levar você ao pecado. Vai levar você às coisas carnais, às velhas práticas. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que o homem carnal inclina para as coisas da terra, carne, e os homens espiritual inclina para as coisas do Espírito. Romanos fala muito acerca do homem espiritual. Então o homem carnal inclina para as coisas da carne. Se você estiver na carne, irmão, você vai achar bom a roda da amizade falsa, da fofoquinha, porque você está na carne. Mas se você estiver no Espírito, alguém está falando mal de alguém, você já sai fora, porque o Espírito Santo está em você. Não gosta de fofoca. Então alguém falando mal do pastor, irmão, que chegou na roda, olha o homem espiritual, estão lá falando: rapaz, tu viu o pastor robô da igreja, o pastor, meu Deus. Tá bem que a roda, né? Aí o homem espiritual, a pessoa espiritual ia chegando na casa, na roda onde estava os carnal falando. Aí o espiritual chegou, sentou. Quando ele sentou, ele está falando mal de quem? Do homem de Deus. Irmãos, vai de novo com Deus. Vou ali pra casa, tá cheio de roupa em lavar, rapaz do céu, meu Deus do céu. Irmão, depois eu venho aí, viu? E com Deus. Agora o carnal já chegou aí dele, foi bugaia pra fora. Quando tá tendo uma fofoca, ele quer sentar junto e participar da roda dos escarnecer. Mas a Bíblia diz no Salmo 1 o que, irmão? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então fuja de toda a aparência do mal, irmãos. Fuja da aparência do mal. Para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, tem o diabo. Não precisa do crente falar mal da igreja que congrega, falar mal de um grupo de senhora que participa, falar mal da líder que rege teu coral. Fala bem. O diabo já fala mal, nós já temos o diabo por adversário. Verdade, Deus. Não fala mal da igreja. O diabo já fala mal da igreja, irmão. Aí fora você vai a pessoas usadas falando mal da igreja, que isso, aquilo, que aquilo, mas nunca vê o lado bom da igreja. Nós temos que ver o lado bom, o da cesta básica, o glória. Nós temos que ver esse lado aqui da igreja. Minha igreja, meus irmãos, todo domingo lá na nossa igreja, fala isso, tá? Quer falar da igreja? Todo domingo lá na nossa igreja não pode levar oferta, tem que levar o quê? Alimento. Isso é boas obras. Lá na nossa igreja tem um projeto que você pode fazer um culto na sua casa. O pastor vai na tua casa. Tu acredita nisso? Fala disso, irmão. Tem o nome da igreja. Passa o nome da igreja. Nós vamos fazer um culto na sua casa. Fala das boas obras. Está escrito na Bíblia. Faça as suas obras para que elas sejam vistas pelos homens e glorifique a Deus. As obras boas, irmão, devem ser mostradas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não pode mostrar a oferta, mas a obra pode ser mostrada. Está escrito na Bíblia. Então mostre as boas obras para que sejam vistas pelos homens e glorifique a Deus. Bom, vamos lá. Oh, aleluias. Eu preciso de oxigênio, oração, jejum, louvor e temor e respeito ao Espírito Santo. Eu tenho que ter combustível, corpo, alma e espírito, irrepreensível. Cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito, certo? Depois eu preciso de um calor, uma fonte de ativação. Aí quem é ele? Quem é a fonte de ativação? Quem é a centelha? Atos 2. O povo estava lá com Atos 2. O cenário perfeito, perdão. O cenário perfeito, irmão, para dar fogo. O povo estava em quê? Oração, não era? Diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar em orar. Opa! Oração, eles estavam lá orando. Estavam o quê, irmão? Já com o quê? Estavam com oxigênio já. Só precisava do fogo. Eles tinham o quê, irmão? A matéria. Estavam pessoas reunidas, corpo, alma e espírito lá, em concordância, no mesmo espírito. Então só faltava o quê? O fogo para acender eles. Aí a Bíblia diz o quê? E veio do céu um fogo veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar, encheu aquela gente, e todos foram cheios do Espírito Santo, e glorificavam e falavam as novas línguas, e foram vistos línguas repartidas como que de... Desceu fogo lá em Atos do Pentecoste. Vai descer na Assembleia de Deus, primeiro amor. Oh, rabacanda, rabachora, rabacai, ricandorobia, conda, rabachobia. Desceu lá, vai descer aqui.
Desceu aqui, vai descer na tua casa. Desceu na tua casa, vai descer na tua rua. Desceu na tua rua, vai descer na tua quadra. Desceu na tua quadra, vai descer na Ceilândia. Desceu na Ceilândia, vai descer em Brasília. Desceu em Brasília, vai descer no Brasil. Desceu no Brasil, vai descer na América Latina. Desceu na América Latina, vai descer na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Vai descer no mundo, avivamento. Oh, rabacalabarabacalabaraia, ricandarabacondarabachorabai, ricandarabia. Você tem oxigênio, você tem combustível, pois Deus vai mandar a centelha. Irmãos, aprendemos só agora sobre o fogo, sobre o respeito a Ele. Respeite o Espírito Santo, irmão. Não deixe ele ficar triste, não. O Espírito Santo quer alegria. A Bíblia diz que lá no céu é o que, irmãos? Lá no céu é tristeza? Diz que lá é o que? E fogo do Espírito Santo. Lá no céu também é fogo. E assim na terra como no? Você tem que esperar queimar lá no céu, você já tem que subir em fogo. Não espera lá no céu você pegar fogo, irmão. Você já tem que subir em fogo. Aqui na terra é fogo, lá no céu é fogo. A Bíblia diz que lá no céu, irmão, é paz, alegria e fogo de Deus. Fogo, lá é fogo, é poder. Porque fogo, irmão, representa poder, representa graça, representa o sangue, representa vida. Fogo é vida, irmãos. Fogo é derretir. Fogo é queimar o coração, é ter prazer, é ter paixão. Huracanto e caiaraia soria la manda carabachou ricancho no yando camanda gasuria anamandu yaraba chore lebai alabra calabarore basuri de cande e do rei a soia e me condu e cancho no via soberebia iraga soa na masca. Escute bem, coloque a água mesmo. Vou deixar aqui, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, vamos lá. Esses 3 copos não estão em vão. Existe um fogo estranho. Existe um fogo estranho, fogo consumidor e fogo do... E o fogo do... Fogo lá embaixo do inferno. Eita Jesus. Irmão, é bom ser crente, né? Quem quer aceitar Jesus como Salvador agora? Render a sua vida para Jesus e queimar com esse fogo. É só vir à frente, irmão. Não espere o amanhã não pertence a ninguém. Deus nos chamou para ser crente agora. Deus nos chamou para aceitar Jesus hoje. Não espere o amanhã pode ser muito tarde. Mas é só um convite, não é uma pressão. Deus quer você por amor, por espírito, por alma. As obras do Espírito Santo, quais são elas? Quais são as funções do Espírito Santo? Pastor, não sei o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo, ele guia. O Espírito Santo, ele confirma. O Espírito Santo, ele discerne. O Espírito Santo dá ousadia. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo ensina. E o Espírito Santo nos faz ser íntimo. Só um pouco, tem mais. Mas hoje eu vou ficar só com essas. Mas todas eu quero dar uma referência bíblica antes de nós ir embora. Aleluias. Quando que o Espírito Santo consola? João capítulo 16. Vamos lá, vai ficar quase tudo em João. Eu vou lendo para nós ganhar tempo, já são 15 minutos à frente do horário previsto. Mas eu preciso terminar esse ensino, não paro nem. Aleluia, Deus. João 16, 6. Antes por isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O coração estava cheio de tristeza, porque só pode ser consolado quem está. Aí Jesus diz assim, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está dizendo isso, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então o Espírito Santo é consolador. Quem tem o Espírito Santo não pode estar moribundo o tempo todo, irmão, triste direto. Tá certo, tem um tempo de tristeza, mas toda a vida triste está errado.
O Espírito Santo não está nessa casa. Casa que tem. Casa que há tristeza. Casa, como é que aquele hino dá? Casa que Jesus mora, não há tristeza. Casa que Jesus mora, não há dor, é alegria. Casa que Jesus mora, não há tristeza. Casa que Jesus mora, não há dor. Então casa que Jesus mora não pode ter triste. Sai tristeza em nome de Jesus. É o poder do sangue de Jesus. Sai tristeza. Na minha vida não, na minha casa não, na minha história não, irmão. Você não foi criado para ser triste, para ser um fracassado, jamais. Jesus não criou. Jesus criou o homem e disse: domina, homem. Domina a tristeza, domina a angústia, domina a depressão, domina a enfermidade. Mas para isso eu tenho que estar cheio. Vamos lá, irmãos, vamos correr. Ele intercede. Aonde está escrito, pastor? Meu Deus, eu fui aqui, irmãos, um garatus de letra que só Jesus para revelar. Revela, Espírito Santo. Ele é intercessor. Vamos ver se é Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Eita glória, Jesus revela mesmo. E revelar uma letra dessa aqui, só Deus. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede. Você não sabe pedir não, irmão. Eu não sei pedir não para Deus. Quem é que sabe? É o Espírito Santo. Você tem que ter Ele. É Ele que leva ao Pai as nossas orações. Ele é intercessor. Não é Ave Maria, não é Santa Luzia, não é não sei santo o que. A Bíblia diz que quem leva a nossa oração para Deus é quem? O Espírito Santo. Bíblia. Ei, irmão, amanhã está na internet, viu? Pastor, não estou ofendendo religião nenhuma, estou dizendo a Bíblia. A Bíblia diz isso. Não ofendo religião. Não citei nome de nenhuma igreja, não citei nome de ninguém. Estou dizendo que quem intercede é o Espírito Santo. Vamos lá. E ele, olha, irmão, que tremendo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita, irmão, é bom ser cheio do Espírito Santo. Você tem vezes que não aguenta nem chorar daquela forma, mas quando o Espírito Santo chega diante de Deus lá, ele não chega assim não, ó. Deus, tem um homem lá que está chorando, responde ele. Sabe como é que o Espírito Santo chega com Deus? Oh, Senhor, Senhor, responde o teu filho, meu Deus, ele está passando uma tribulação. A Bíblia diz que ele intercede com choro inexprimível. Sabe aquele choro da alma mesmo? Quando alguém perde alguém, muito mais que ele. Lá de dentro o Espírito Santo intercede. Então quem leva a tua oração a Deus é o Espírito Santo. E quem modifica a tua oração, porque às vezes tu fala a palavra que Deus nem entende, nem recebe, o Espírito Santo já leva ela filtrada, pronta. Vamos lá, igreja. Ele é o guia do homem. Onde está escrito, pastor? Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo guia o homem. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai gostar da igreja, você vai gostar de pastor, vai gostar de Bíblia, vai gostar de oração, vai gostar de conversa de crente. Você vai passar a amar, não vai gostar, você vai amar a igreja. Você vai dizer: meu Deus, atrasa esse relógio, não acaba esse culto não, que eu quero ouvir a Deus. Posso terminar, irmãos? Entendi o que ele falou. Não posso, eu falei assim, não posso terminar, mas eu posso terminar o estudo. Ele entendeu o culto, né? Então posso continuar mais 15 minutos? Quem concorda? Se dois concordar, eu faço. Posso continuar? 2, 3, 4. Mais 15 minutos, irmão. Vamos lá. Hoje é que dia? Quinta, amanhã é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, irmão. Amanhã é sexta-feira. Não, ô Luciano, tá tranquilo, vamos ouvir a palavra, não é não? Aí, irmão, o irmão tá visitando a igreja e quer ficar mais um pouco. Tá gostando da palavra, irmão? É bom aprender, não é, do Espírito Santo? Amém. Deus seja louvado pela tua vida. Vamos lá. O Espírito Santo, ele confirma. O que ele confirma? Vamos lá. Texto bíblico de Romanos 8,16. Tudo é em Romanos, olha que bom.
O mesmo Espírito testifica com o Espírito nosso. Olha, irmão, o Espírito com E minúsculo é o Espírito do... Espírito com E maiúsculo é o Espírito de... Então quando você vê na Bíblia Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem, ou se não, Espírito maligno. Mas sempre que aparece Espírito maligno, a Bíblia fala assim na frente: Espírito maligno. Nunca fala só Espírito. Fala Espírito do diabo, Espírito maligno. Certo? Então, Romanos 8,16 diz que ele testifica, ou seja, ele confirma. Ele confirma o que, irmão? Se o irmão ali está no Espírito, lá no Espírito teu, se alguém estiver no Espírito, você sabe que aquela pessoa está no Espírito. Aquela pessoa realmente está um homem espiritual. O Espírito confirma, ele testifica em você. Se você tem ele testifica, ele confirma. Então vamos lá, o que mais? O Espírito Santo. Jesus. O Espírito Santo guia também. Lá em João 16 ele fala que ele guia, tá bom, irmãos? Vou só ler aqui rapidinho e nós voltamos para Romanos. Adeus, irmão João. João 16, aqui ó. Vou ler rapidinho. João 16, 13. Vocês não se irmãos lá. Ó. Mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos... Esse que foi o que eu li, Senhor. É Romanos 8, 14 que fala que ele guia, irmão. Tá certo. Todos os que são guiados aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Agora nós estamos falando que ele confirma, né? Romanos 8,16. Glória a Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é o que, irmão? Confirmação é testificar. Não é dizer, você é filho. Eu estou em você, então é porque você é filho de Deus. Se eu te enchi é porque você é filho, que somos salvos. Depois ele discerne. O que é discernir? É uma das coisas mais importantes para a vida do cristão, principalmente nesses últimos tempos. É discernir. Discernir, irmãos, é saber. É o que eu falei, irmão. Você não pode falar se algo é do Espírito ou do diabo se você não tem discernimento. Você tem que ter discernimento de isso é dom. É dom, discernimento do Espírito. Profecia você pode julgar, mas discernimento Espírito, para saber se o Espírito é de Deus, é discernimento. Dom espiritual. Está descrito aqui, ó. Vamos lá, onde está escrito, irmão? Romanos 8, 9. Perdão. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios, é o próximo livro aí depois de Romanos. 1 Coríntios 2, 14. Aqueles irmãos quiserem ir para casa, de repente eu não ficarei insatisfeito se você sair ali, irmão. Eu vou compreender que você está com algum compromisso. Seja mais importante do que ouvir isso aqui. Ou não, vou falar isso porque você também não vai. Vamos lá. Romanos 2, 1 Coríntios 2, 14. Meu Deus, cadê o versículo 14? A Bíblia minha tem esses estudos ao vivo. Achei, irmãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas porque ele parece loucura. Ó, irmãos, que forte. As coisas do Espírito parecem loucura. Porque quem é carnal, quem está lá fora não entende. Vê um homem ali falando de língua estranha. Oxe, que negócio é essa língua aí? Acaba doido, não entendendo nada. É pecado para ele? Não é, porque ele não sabe o que é blasfemar. Ele não sabe o que é. Então não é blasfema. Agora, nós conhecedor da palavra, se nós falar isso, blasfema. Então não critique língua estranha. Não critique profecia, irmão. Não critique, fica calado. Fique na sua, certinho? Eu aprendi assim. Vamos lá. Porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, irmão. Só entende as coisas do Espírito quem é espiritual, homem espiritual. Vamos lá. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual discerne bem tudo, irmão. O homem espiritual, ele já entende tudo. Ele está te olhando aqui, ele está te analisando. O Espírito de Deus está falando dele. É assim essa pessoa. Assim essa situação dele. Ele não tem nada para comer em casa, pastor. O Espírito Santo é assim, irmão. Quando eu chego num lugar, essa pessoa não tem nada dentro da casa dele. Pega aquela cesta lá, pega aquele prato de comida que eu tenho, entrega. O Espírito Santo é isso, ele discerne lá dentro do coração, porque ele visita o celeiro, visita a casa, visita o quarto, visita tudo, irmão. Então você não está escondido de Deus dentro do teu quarto, dentro da tua casa. Lá o Espírito Santo está, vendo tudo. Cuidado, igreja. Tome cuidado, pastor. Tem crente desmantelado, dando a paz do Senhor.
Tome cuidado, igreja. Tome cuidado, pastor. Tem crente desmantelado dando a paz do Senhor. Esse é um hino bem antigo, irmão, da Assembleia de Deus. Lorival de Freitas, né, irmão? Tome cuidado, igreja. Crente desmantelado dando a paz do Senhor é perigo. Por que ele pensa que ele está crente e não pode se arrepender? Sabe qual é a pior pessoa para se converter? É o crente que acha que é convertido. Está salvo e às vezes não está. É o mais difícil de se converter, é esse. Pensando que está bem com Deus, mas cheio de mágoa, de rancor, de inveja, de ira. Então, irmão, faça uma autoanálise, certo? Para finalizar, meus queridos, vamos lá. O Espírito Santo, ele dá ousadia. Quem disse isso, irmão? A Bíblia, Atos 7. É o homem por nome Estevão pregando a palavra de Deus até na morte. O povo apredejando ele e ele pregando com ousadia. Já imaginou? Morrendo e pregando. Era o que, irmão? Ousadia de Deus, não tem medo da morte. O homem está cheio de Deus, não tem medo da morte, não tem medo de nada. Ele entra na boca de fumo e prega o evangelho, como eu fiz algum tempo desse atrás, irmão. Fui lá dentro do preço do... Como é que é o nome do negócio aí que chama? Dentro da boca de fumo, dentro da casa do traficante, busquei uma ovelha minha que estava lá. Digo, eita, uma ovelha minha aí dentro. Ele ficou doido. Quem é você? Eu disse, sou o pastor dela, traga a minha ovelha. Está aí dentro, aí escornada nas drogas, eu vim buscar. Entrei lá dentro, ele disse, opa, pastor, se fosse eu ia embora daqui agora. Agora eu achei um ato seu muito corajoso. Eu nunca tinha visto um pastor vir dentro de uma boca de fumo buscar uma ovelha. Depois eu vou até no inferno, se for necessário. Traga a minha ovelha para fora. Peguei ela no ombro e levei para casa. Sai daí que o diabo não te comprou com sangue não, foi Jesus. Tem que ter coragem e ousadia, porque se o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Quem me matar está fazendo um serviço para Deus. Diz a Bíblia, vai chegar um tempo que quem matar um homem de Deus está fazendo um serviço para Deus, está encontrando ele com Deus. Todo arrepiado. Ei, calaba, chora.